ele já mandou o Mauro Cid pesquisar quanto custava o relógio, o Mauro Cid pesquisou e dali pra frente o Bolsonaro se desfez do Patek Philippe e a gente descobriu depois isso apenas com as informações que vieram publicamente ser divulgadas, inclusive pela própria Polícia Federal. Material publicado pelo Globo traz aqui, ó. Bolsonaro não tinha como saber que os presentes não seriam seus, diz defesa à PGR. E aqui é bem interessante porque eu vou ler o que diz a lei para vocês aqui. Inclusive, quem lê o relatório da Polícia Federal sabe que tem trocas de mensagens, memorandos enviados ali, inclusive, por quem cuidava do acervo da Presidência da República, dizendo que ele não poderia vender, que ele poderia usar, que ele poderia fazer o que quisesse, mas não poderia vender. E esse papo de que ele cometeu o crime sem saber que estava cometendo o crime, não cola muito, porque, como diz aqui o Decreto-Lei 4.657, de 1942, de 4 de setembro, que é a lei de introdução ao direito brasileiro, as normas do direito brasileiro, aqui fala claramente no seu artigo 3º o seguinte, ó: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, como presidente da República do nosso país, ele deveria ter a obrigação de conhecer a lei e de saber que ele não poderia vender o patrimônio do Estado brasileiro ou patrimônio de presente que transitoriamente estaria na sua mão como presidente da República. Então, defesa do Bolsonaro, esse papinho de que ele não sabia, de que não teria sentido, isso vai acabar de novo ali entrando no quesito de litigância de má-fé, porque toda vez que eles entram com recurso, tentando apresentar uma desculpa estapafúrdia que não tem embasamento legal, fica claro para a autoridade jurídica que esse procedimento é só para atrapalhar o andamento correto do processo. Lembre vocês, inclusive, do processo que eu falo que envolve as etapas ali do indiciamento, da investigação, do indiciamento, do pedido de tornar o Bolsonaro réu por parte da Procuradoria-Geral da República e depois o julgamento feito pelo STF, caso o Bolsonaro seja denunciado pela Procuradoria-Geral da República. No curso do processo, a gente entende, inclusive, quando estuda o direito, que as partes, incluindo ali quem acusa e quem defende, precisa permitir que o processo transcorra da maneira mais correta possível. Inclusive, é preciso ter boa-fé entre as partes, algo que, como a gente tem visto com frequência por parte da defesa do Bolsonaro, não só não tem ocorrido, como tem sido motivo, inclusive, de entendimentos ali do próprio STF de possível litigância de má-fé. Olha o que diz aqui um dos documentos enviados pela defesa do Bolsonaro. Em memorial de 98 páginas endereçado a Gonet, a defesa de Bolsonaro afirma que os conjuntos faziam parte do acervo privado do ex-presidente e que, por isso, poderiam ser vendidos. E a gente já sabe que não, porque, inclusive, eles citam ali uma lei de 2002 do Fernando Henrique Cardoso para tentar justificar o motivo pelo qual o presente era do Bolsonaro e não do Estado brasileiro. E a gente já sabe que tem um entendimento do TCU desde 2016 que entende o que é presente personalíssimo e o que não é presente personalíssimo. Um relógio custando mais de 50 mil dólares não pode ser entendido como um presente personalíssimo, ainda mais quando você pega esse suposto presente e vende, inclusive, utilizando o seu cargo de presidente da República para se beneficiar. Então tá aqui. Os advogados citam uma eventual falha de não ter dado preferência à venda à União. Essa eventual falha a gente vai traduzir, um crime cometido pelo Bolsonaro, tá? Como prevê a legislação, mas alegam que isso seria uma irregularidade administrativa e não um crime. Segue aqui as aspas do que está na defesa ali do Bolsonaro. A não obtenção da manifestação expressa da União para a alienação ao exterior, conforme disposto no decreto 4.344 de 2002, também não seria e jamais poderia ser enquadrada como crime. Ao invés disso, consistiria em irregularidade administrativa. Vamos dar aqui o benefício da dúvida para a defesa do Bolsonaro, que em um caso ou outro poderia ser entendido como uma mera infração administrativa, certo? Só que quem leu o relatório da Polícia Federal como eu li, encontrou em algumas páginas lá do relatório essas informações aqui, por exemplo, que é as informações que envolvem o relógio Patek Philippe, que o Bolsonaro recebeu em uma visita que ele fez no Bahrein, mais especificamente na cidade de Namana, se não me falha a memória, em novembro de 2021, e que no mesmo dia que o Bolsonaro recebeu o presente, o Mauro Cid fez uma pesquisa ali para saber quanto o relógio custava. Na época ele descobriu que o relógio custava aproximadamente 53 mil dólares, e este relógio, defesa do Bolsonaro, não foi nem incluído no acervo da presidência. Por isso que o seu chefe aí, né, o chefe que contratou vocês aí para defender eles,
defender ele, né? É um criminoso e está enquadrado no que diz o artigo 312 do Código Penal, no crime de peculato, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E tá tão claro, inclusive, que a defesa do Bolsonaro sabe que ele cometeu o crime e tá tentando basicamente atrapalhar o processo de transcorrer corretamente o julgamento desse caso do Bolsonaro. O julgamento não, né? A denúncia que vai ser formalizada, eu acredito, em breve, pela Procuradoria-Geral da República, para se iniciar o julgamento no STF. Eles estão tão cientes que eles tentaram divulgar na internet que o Lula teria ficado com vários presentes, e a gente já sabe que o Lula não só devolveu, como o próprio advogado do Bolsonaro, a certa altura, o senhor Frederico Assef, falou: presidente, eu não sei como o Lula fez isso, mas ele devolveu tudo, e aquilo que ele não devolveu, ele pagou. Ah, mas tem um relógio que ele continua utilizando. O relógio que ele continua utilizando, este ano, o TCU entendeu que não tem irregularidade nenhuma. Olha que interessante. Os presentes que a Dilma Rousseff também teria recebido, ela também devolveu, e aquilo que não foi encontrado foi pago, como também já confirmou o TCU.